Deus bendito, Deus eterno, Deus glorioso, Pai, nós te glorificamos, Senhor, te adoramos, Tu és o Deus da Bíblia, és o nosso Rei, és o nosso legislador, és o Senhor absoluto a quem nós nos curvamos, adoramos, ó Deus, incondicionalmente, pois sabemos que só o Senhor é Deus. Já conhecemos o bastante, ó Deus, do Teu caráter, ó Deus, da Tua grandeza, ó Deus, da Tua dignidade. Por isso estamos aqui, Senhor, para Te servir, Te adorar, ó Deus. Reconhecemos que o Senhor é soberano. Por isso, ó Deus, dá-nos graça para chegarmos ao Teu altar, diante dos Teus pés, pois com alegria queremos nos inclinar perante o Senhor. E nesta manhã, ó Deus, queremos nos disponibilizar, a mente, os sentimentos, o nosso coração e entendimento. Queremos disponibilizar para que o Senhor possa colocar dentro de nós, ó Deus, uma pedra, ó Deus, com a qual possamos derrubar Golias e assim sermos instrumento nas Tuas mãos. Germina e frutifica e multiplica dentro de nós a Tua palavra, a Tua vontade, ó Deus, para que as obras do mal sejam desfeitas e que nós possamos, ó Deus, ter a alegria de Te servir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesta oportunidade, enquanto você vai ter aí hoje as suas perguntas, enfim, eu gostaria de levar você de volta a Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens, que temos estudado ela em todos os seminários que a gente faz por aí, a gente tem estudado a parábola das 10 virgens, que é a parábola que mostra a era da restauração, o grito da meia-noite. E esta parábola diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Muitas simbologias aqui nós não vamos nos prender, porque você tem nos outros seminários explicando palavra por palavra. Lá, quem tem internet, né, seminário1.com, enfim, quem não tem, tem como solicitar, enfim. Nós vamos seguir então. Semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Veja bem, analisa comigo este verso primeiro. 10 virgens, nós sabemos que são todas as igrejas, não são todas as igrejas aos nossos olhos, tá, irmão? O que é uma igreja? A igreja não é aquilo que eu olho e digo, ali está uma igreja, não é isso. Por exemplo, ali está a Igreja Católica Apostólica Romana, aquilo é uma igreja? Não é uma igreja, mas muitas vezes aos nossos olhos nós chamamos qualquer coisa de igreja. Por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, é uma igreja? Não é uma igreja. Igreja Mundial do Poder de Deus, isso é igreja? Não é igreja. Igreja da Graça, isso é igreja? Isso não é igreja. Por quê? Porque igreja é onde não se tem idolatria, onde não se tem objetos ungidos, onde não se tem correntes, campanhas milionárias, comprando bênção em envelope ungido, a toalhinha, enfim, essa palhaçada toda, não é igreja. Então, quando se diz que as 10 virgens são todas as igrejas, igreja, quando a Bíblia fala de igreja, é aquilo que Jesus Cristo considera a igreja, é aquilo que está no prumo da sua palavra, isto é, igreja. Então você não pode confundir igreja
com denominações. Não, porque denominações nós temos até vários templos de Satanás, como esses que eu acabei de mencionar, rotulados de igreja. Então, atente para o profundo da questão. Quando Jesus fala que haviam 10 virgens, ele está falando que elas eram igrejas. Todas quais? Todas as que ele considerava então como igreja. Não é o que o mundo considera como igreja. O censo acabou de dizer que nós somos 42 milhões de evangélicos. Imagina se somos isso. 42 milhões de evangélicos ou 42 milhões de dançarinos? Porque quando você entra na igreja, é aquela maquininha de fazer fumaça, luzes coloridas, tu não sabe se tu está numa igreja, numa boate, é show de tudo que é jeito, não tem ninguém com nenhuma espiritualidade, é uma ilusão generalizada. Então, igreja aos olhos de Deus, a Bíblia está tratando disso. Então, quando a Bíblia fala de igreja, não está falando do que nós temos visto por aí. Aliás, que coisinha difícil hoje é se achar uma igreja. Mas está muito difícil. Põe difícil nisso. Pastor, então, vixe, nem se fala. Então, aos olhos de Deus, todas as igrejas, as 10 virgens, 10 é o número da totalidade de uma situação que abrange todo o globo terrestre. Bom, isso você pode ver no nosso seminário de simbologias, numerologias, os números e os símbolos que a Bíblia traz. Bom, elas saíram a encontrar-se com o noivo. Então elas eram o quê? Igreja. Elas realmente eram igreja. Elas saíram, elas tinham algo dentro delas que as direcionaram ao encontro do noivo, que é o Senhor Jesus. Então, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós estamos falando de algo com conteúdo. Estamos falando de igreja. Verdadeiramente estamos falando de igreja. Um exemplo, se nós fôssemos colocar uma Universal. Irmão, você chegar num povo desse, da Universal, da Mundial, e falar assim, vem cá, o que você imagina sobre a volta de Jesus? Volta de quem? Quem foi o último presidente? Votar para Senado? Você vai ter isso, porque ali não tem cristão, não tem ninguém com noção de Bíblia, não tem ninguém que esteja num patamar espiritual que possa te dar uma resposta. Qual a previsão que você tem da volta de Cristo? Jesus vai voltar mesmo, é? Como que é isso? Ele já esteve aqui outra vez? É como se você estivesse conversando com um poste. Está arriscado você falar com um poste, o poste te dá a resposta melhor. Então aquilo nem igreja não é. Nós estamos falando de alguém que discerne um tempo e sai ao encontro do noivo. Ela tem direção. Caminhou em uma direção orientada pelo Espírito Santo. Até aqui está tudo certo. Falou o seguinte aqui, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O que são as lâmpadas? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós estamos falando de igreja, que tem lâmpada, que tem a palavra. Não é uma meia dúzia de pateta carregando o cimento ungido da casa própria. Eu tenho que rir com essas coisas. A vassoura ungida para varrer a casa e prosperar. Nesse ministério aqui já teve gente testemunhando até que varreu o próprio marido, que bebia cachaça, então a pessoa trouxe a vassoura da igreja e varreu o marido.
para ver se ele se libertava da bebida. Coisas assim. Então, não estamos falando disso, nós estamos falando realmente de quem tem a palavra. São chamadas virgens. O que é uma virgem? É quem não se envolve com idolatria, jamais se envolveu com feitiçaria, não se envolve com a mentira, não se envolve com nenhum dos horrores e atrocidades que são condenados pela palavra. Resultado, resumo, nós estamos falando de igrejas verdadeiras, igreja na essência. Estamos falando de instrumento de Deus sobre a terra. Não estamos falando de universal, mundial, graça, Deus é amor. Não estamos falando disso. Estamos falando de igreja. Então eu quero que você entenda que o assunto de Jesus aqui é com a igreja. Aí diz: 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Não são 5, como não eram 10. O 10 é uma abrangência de tudo aquilo que Jesus considera como igreja, que não é 10. A igreja é cada um de nós individualmente, não é denominação. Quando diz 5 eram nécias e 5 prudentes, isso não é 50%, isto não é a metade. Por quê? Porque o assunto da Bíblia aqui não é matemática. O assunto da Bíblia aqui é simbologia. Então, 5 e 5 está muito mais relacionado, o número 5 é o número do livre-arbítrio. Ou seja, é a maneira como Deus sempre tratou com a humanidade, através do seu livre-arbítrio. Então, 5 nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Irmão, as nécias, elas têm o quê? Elas têm lâmpada, elas têm a palavra. Mas elas não têm o quê? Elas estão aí começando a ficar num problema com o azeite. O que representa o azeite? Espírito Santo. O que representa o azeite? Unção. O que representa a unção? Capacitação. Não é isso que representa a unção? Deus ungiu Davi como rei. Veio o Espírito Santo e capacitou Davi a administrar uma nação como rei, coisa que homem nenhum consegue fazer, né? Deus ungiu Saul como rei, tá? Então veio o Espírito Santo, agiu sobre ele. Então, o azeite, que era símbolo usado pelos antigos profetas, né? Azeite, Espírito Santo, unção, capacitação. Essas palavras todas aqui, esse nome glorioso do Espírito Santo, tudo se transforma em uma única coisa, que é a capacitação de Deus sobre as nossas vidas. Paulo diz assim: não que sejamos capazes de nós mesmos como de nós realizar alguma coisa, mas a nossa capacitação vem de Deus, essa unção. Cada um tem a unção certa para aquilo que Deus o chama a realizar. Por isso que muitos quebram a cara quando vê alguém realizando uma obra e quer realizar igual. A unção que está na vida dele não o permite. Deus não vai dá-lo sabedoria e entendimento para fazer aquilo. A Bíblia diz que lá em Israel existia um exército de 300 homens que com uma funda atiravam uma pedra num fio de cabelo. Está brincando, meu irmão? Está arriscado você treinar 10 anos e não acertar nem uma parede, que tirar um fio de cabelo. Está na cara que Deus estava capacitando aquela gente para fazer parte de um exército. Diz a Bíblia que lá em Israel um determinado homem recebeu de Deus uma sabedoria e ele trabalhava com ferro e ele fazia certas artes que ninguém fazia igual. Ué, mas não podia chegar ali e aprender com ele?
Não é tão simples assim. Quando as coisas são espirituais, quando há um mover espiritual, você não consegue aprender naturalmente. Por mais que você veja que 1 mais 1 é igual a 2, se Deus não te capacitar, você nunca chega a essa conclusão. E nós, cristãos, precisamos aprender isso. Tá, irmão? Precisamos aprender isso. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos enxergar aonde está Deus. Senão a gente toca a vida no natural e lá no futuro a gente se arrebenta. O que hoje é uma glória, amanhã vira um problema e uma vergonha. Nós precisamos aprender isso. Que o espiritual, a unção, a capacitação, a direção de Deus tem que estar nas nossas vidas. Então, essas chamadas nécias, né? Elas têm a palavra. Elas são chamadas de igreja, mas o que elas são não será o bastante para que elas continuem sendo. Né? Você já conhece a parábola. Então você sabe que o que essas nécias são, apesar de terem algo glorioso, você já viu aquelas pessoas que dizem assim, não, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia todo ano. Eu conheci uma professora do seminário que dizia, eu leio a Bíblia todo ano ela fazia um plano de leitura bíblica, mas isso não impediu ela de fazer um monte de atrocidade com a vida dela, que eu não vou entrar em detalhe. Entende? O que adiantava? Às vezes a pessoa tem a palavra e pensa que ter a palavra é o bastante. E aí, quem vai tirar a primeira pedra? Aqui elas tinham a palavra, mas não foi o bastante. Está entendendo, irmão? Você sabe que tem muita gente de Bíblia Denorex, né? Bíbliazinha assim debaixo do braço. Não, irmão, comigo, eu amo a Bíblia. Tá, e daí? Não, eu conheço Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia, eu não saio de casa sem ler a Bíblia, eu não durmo sem ler a Bíblia. Tá bom. Uma coisa é ter a palavra e outra coisa é ter a unção. Mais uma prova. Jesus falou o que para os seus discípulos? Jesus apareceu para eles, falou assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Vai, façam discípulos, ensinando-os a guardar o que eu tenho dito a vocês. Eu já entreguei a vocês a palavra, está encerrado, vocês já têm a palavra. Ah, mas só um detalhe, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas tem gente que pensa que é o bastante ter a palavra, mas não é mesmo. Eu já vi padre pregando isso aqui, meu irmão, melhor do que muito crente. Eu vi um jovem católico pregando na internet, eu falei, caramba, vou assistir esse negócio até o final, porque ele está pregando, mas nós, devido à caminhada, a gente percebe que alguma coisa não está 100%. E eu fui vendo aquele jovem pregar, e ele procurava reunir todas as forças. Então, no final das contas, ele disse assim, porque aqui na nossa paróquia, eu falei, tá, nossa paróquia, eu falei, tá aí. Aí quando a câmera girou, eu vi que o camarada estava numa igreja católica, ele era um católico, mas ele parecia ter a palavra, e o Espírito? Não, quem tem o Espírito Santo não anda em blasfêmia nem profanação, só anda em santidade, apesar de poder ter os seus degraus falsos na caminhada, pode até tropeçar sim, mas se alguém ama a Deus, Deus o sustenta, amém? Então, irmão, as nécias têm a palavra, mas elas estão, aqui como diz o texto, comprometidas com a ação do Espírito Santo, mas a palavra então não foi suficiente. Pergunta-se, em algum momento, você que conhece a parábola, em algum momento desta parábola, Jesus diz que estas virgens aqui
perderam a palavra? Não, elas não perderam a palavra em nenhum momento. Quando vem, diz, olha, o noivo está chegando aí, que elas percebem que estão em falta de alguma coisa. Essa falta foi da palavra? Não foi falta da palavra. Elas foram lá buscar o quê? Azeite, não a palavra. Então elas caminharam com a palavra e foram reprovadas. Por quê? Porque a palavra não é o bastante. Não, eu tenho a palavra, eu leio a Bíblia todo ano, eu conheço Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, eu conheço Apocalipse, eu conheço tudinho, tá? Você serve a Deus de que maneira? Com esse conhecimento morto dentro de você? Quando alguém aparece para você, você fica citando o quê? Os versículos bíblicos? E as verdades poderosas, impactantes, que causam transtorno no mundo, você omite elas? Você conhece a palavra e o chamado de Deus que tem na tua vida, você não quer assunto com isso, você não quer guerra, o mundo está pregando paz, para que eu vou fazer guerra? Então essas virgens nécias, elas não têm falta da palavra, tanto não têm falta da palavra, que elas são chamadas de igreja, com todas as letras, são igrejas, mas vão ser igrejas reprovadas, não durante toda a sua caminhada, mas em um momento específico. Você está pensando que muitas pessoas são reprovadas ao longo de grandes caminhadas? Não, irmão, todos nós somos reprovados em um momento. Você entra num colégio para fazer prova, ou num curso, não sei, você estuda todo um período, ninguém te reprovou de nada, mas vem um momento, um único dia, você estuda 60 dias, passa 60 dias, vem um teste, é aquele dia do teste que vai dizer se os teus 60 dias tiveram valor ou não. Não é assim? Viu, irmão, ali, lembrei agora. Você vai para uma autoescola, aí você faz 20 aulas práticas num carro. Alguém te reprovou? Mas não vai existir um momento, quando você marcar lá a tua prova, lá no Detran, naquele dia, é que vai dizer se os teus dias todinhos anteriores vão subsistir ou não, ou se você vai ter que recomeçar tudo de novo. Então são momentos. Outra coisa aqui, no entanto, no verso 4, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, o que capacitou, o que deu graça a essas prudentes, foi que além da palavra, elas ainda tinham, ainda o azeite. O azeite que representa o quê? A unção, a capacitação, representa a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso representa o azeite, isso é a unção. A unção que muita gente fala sem nem saber o que significa isso. O que é unção? Unção é o ato de ungir. Por exemplo, você pode considerar unção até se você pegar um parafuso que está enferrujado, você pega um óleo em spray, passa naquele parafuso. Alguém pôs assim, ungiu o parafuso com óleo, estava enferrujado. Mas no nosso mundo espiritual, não é essa a realidade. A unção, nós chamamos de unção, a palavra unção aparece quando está querendo nos dizer que o Espírito Santo vem sobre nós e nos leva a realizar coisas que nós não seríamos capazes. Isto é unção. Unção não é você sair fazendo as coisas naturalmente, não é isso que é unção. Unção é quando a ação sobrenatural vem na tua vida e você realiza coisas, suporta coisas de uma maneira sobrenatural, que você naturalmente não suportaria.
essas prudentes, elas não só são igreja, mas elas, além de ser igreja com a marca da palavra, a palavra é a marca do cristianismo, elas ainda estão capacitadas, elas têm o azeite, a unção, para irem adiante em alguma dada situação. Diz aqui então, no verso 5, que tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, o noivo, que é Jesus, né? Ou seja, o momento do arrebatamento tardou. Então, o que aconteceu? Todas as 10, ou seja, as igrejas, todas elas dormiram, tanto as nécias quanto as prudentes, todas elas dormiram. Uma igreja dormir? Que caos, que lamento. Aí agora eu vou dizer uma coisa que talvez você consiga entender um pouquinho da realidade do mundo espiritual, ou desse momento específico desta parábola, que nós sabemos é uma situação que está para acontecer agora no século 21, o arrebatamento da igreja, a entrada nas bodas. Este momento, nós estamos falando de uma igreja sem unção, que não consegue entrar. Estamos falando de uma igreja com azeite, com a unção, mas que também vai dormir. Como é que alguém pode ter a palavra, pode ter o Espírito e ainda assim dormir? Irmão, isso dá calafrio por dentro, não dá não? Você pode ter a palavra, você pode ter o Espírito e ainda assim ser um pobre coitado. Você está precisando de alguém ainda para gritar no teu ouvido. Você ainda não consegue se manter no prumo de Jesus. Você não consegue se manter firme. Precisa de um milagre. Precisa alguma coisa acontecer. Porque está dizendo que elas tinham a palavra, tinham um azeite de quê? De reserva. E ainda assim não haviam entendido o projeto de Deus. Precisou alguém gritar e alertar e ensinar e mostrar. Tem gente que brinca com a vida espiritual. Quero ver brincar depois que a porta da graça se fechar, meu irmão. Quero ver brincar depois daquele dia. Não dá para brincar não, meu irmão. Põe na cabeça o seguinte: o nosso trabalho não é mais importante que o nosso Deus. O mundo que vivemos, o ouro, a prata, os confortos, não podem se comparar ao reino, à glória de Deus que está nos esperando. Se nós brincarmos com isso, nós vamos sofrer uma decepção violenta. Tinha um camarada pregando, muita gente dizia: pastor, esse camarada prega restauração, camarada, acho que ele é lá de São Paulo. Eu acompanhei, ouvi bastante pregação, eu falei: não, esse camarada não prega restauração. Aí numa determinada pregação dele, ao vivo lá, que ele colocava na internet, transmitindo direto da igreja, ele está pregando e está dizendo assim: irmãos, nós somos virgens prudentes, mas eu tenho uma notícia para vocês, nós vamos adormecer. Eu falei: não estou falando que ele não prega restauração? Não prega restauração, porque ele reconheceu que era uma virgem prudente, mas que não tinha o grito da meia-noite, ele ia adormecer. E eu te digo, meu irmão, eu não vou adormecer. Eu não adormeço. Eu sou o grito da meia-noite. Por que eu não adormeço? Porque eu sou forte? Porque eu sou poderoso? Porque eu sou o mais bonito? Eu sou o halterofilista? Nada disso. Eu não adormeço porque eu recebi uma unção. Eu não adormeço por isso. Eu fui capacitado para não adormecer. Eu transtorno o mundo em cada vídeo que faço. Ele pode ter 30 segundos. Eu gravo um vídeo de 30 segundos. Eu inflamo o mundo com 30 segundos de vídeo. Não sou mais forte, não sou poderoso, não sou o tal. Eu apenas recebi uma unção.
Essa unção veio porque em determinado momento eu estava em uma determinada posição. Eu recebi essa unção. Irmão, não dá para dormir com essa unção. Aliás, eu vou até te dizer uma coisa, nem dormir naturalmente falando, eu não durmo, eu passo a noite inteira acordado. E eu me pergunto, Deus, como que eu consigo atravessar um dia de pé trabalhando? Eu não durmo. Eu não durmo. Nem naturalmente eu não durmo. Eu nem entendo isso. Eu passo a noite inteira falando com Deus, pensando nas coisas de Deus, e eu não durmo de jeito nenhum. E nem eu entendo como eu consigo me manter de pé, dia após dia. Sabe que alguém não dormir? Eu não durmo. Naturalmente, eu falei, isso só pode ter uma explicação no espiritual. Porque quando uma pessoa não dorme naturalmente, no dia seguinte ela está acabada. Eu não durmo, e se tiver que jogar futebol, ir para a praia, passear, dirigir, trabalhar, carregar concreto nas costas, para mim não faz a mínima diferença. A noite que eu não durmo é como se eu tivesse dormido muito bem. Mas a hora que qualquer pessoa chegar ali na cama e dizer assim, ei, oi? Estou sempre acordado. Mas deixa isso para lá, deve ter algum sentido, que no futuro eu ainda vai descobrir. O homem dizia então, nós somos as virgens prudentes, nós vamos dormir. Eu falei, como que alguém que diz que vai dormir, pode se dizer voz da restauração? Como que alguém que diz que vai dormir, pode ser restaurador? Restaurador tem que estar acordado, não pode dormir. Aí diz aqui então, tardando o noivo, né? Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui ó, tardando o noivo. Jesus retardou a vinda dele? Jesus atrasou? Isso é possível? Mas como que diz tardando o noivo? Tardando o noivo na visão das virgens. Foi na visão delas. Elas tinham uma expectativa, essa expectativa não se cumpriu, elas perderam o ânimo, elas perderam as forças. Poxa, a gente achou que ia ser agora, não foi? Fazer o quê, né? Vamos dar uma cochilada. Comigo isso não acontece. Eu vivo dia a dia como se fosse o meu último dia sobre a terra. É assim que você vive? Eu vivo o meu dia a dia como se fosse o meu último dia sobre a terra, querendo sempre fazer o melhor para o meu Deus. Eu sou um ditador comigo mesmo. Eu não me aceito cansado. Eu não me admito cansado, parado. Para mim parar, meu irmão, só se não estiver conseguindo mais fazer o meu corpo andar em cima dos joelhos, senão não paro. Eu vou em frente. Tardando o noivo. Por quê? Jesus atrasa? Não, Jesus não tarda. Imagina se Jesus vai tardar. Deus se atrasa em alguma coisa? Mas na visão das virgens, ele tardou. Mas depois nós vamos ver lá que tem alguém gritando, né? E esse grito? Esse grito discerniu a hora certa. Se esse grito discerniu a hora certa, ele não perde o seu ânimo. Muitas pessoas se frustram porque criam expectativas erradas. Nós, geração Jesus Cristo, não. Nós despertamos uma expectativa tremenda quando Deus nos tem revelado, e para revelar isso eu tenho certeza que Deus não revelaria isso para qualquer um. Essa revelação de que Jesus Cristo retorna neste mundo no século 21. Isso para mim, particularmente, é um combustível, irmão, fora do comum. É uma coisa impressionante. Ao passo que, conversando com algumas pessoas, viu os terremotos, viu os tsunamis, viu as catástrofes, viu a fome, viu a pestilência, viu isso, está vendo? Está prestes de Jesus voltar. Não, eu acho que não é bem assim não. Não tem expectativa nenhuma, não tem nenhuma visão de nada. Nós temos uma expectativa. E essa expectativa está correta. Por que está correta? Porque eu sei que recebi do Senhor. Século 21 é o século do retorno de Jesus Cristo.
Então diz que adormeceram. Agora, vem um detalhe aí, no verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então lá estão as 10 virgens, dormindo em berço esplêndido, né? Felizes da vida, mas à meia-noite, o que é meia-noite? Período intenso das trevas, ou seja, o anticristo está no poder. O anticristo está no poder. Tem muita gente com medo do reinado do anticristo. Tem gente perdendo as esperanças. Eu não. Queria eu pregar quando eu visse esse cara mesmo no trono lá. Eu tenho certeza que eu ia ser uma pedra no sapato dele, que nem calçar o sapato ele não ia conseguir. Meia-noite, houve diz a Bíblia, artigo definido. Grito. Grito não é, ei, você aí. Não, grita, ei, você aí! Para gritar tem que ter força. Tem que ter disposição. Imagina eu gritar, Juarez, você está me ouvindo aí? Ô Juarez, você está me ouvindo aí? Você tem que respirar, contrair o abdômen, impostar a voz e gritar. Tem todo um complexo para você lançar o grito. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu não posso gritar que eu fico rouco, porque não sabe isso. Respirar, contrair o abdômen e impostar a voz. Também não sabe cantar, né? São as pessoas que não sabem cantar. Tem que fazer esse conjunto aí. Então, à meia-noite ouviu-se um grito. Irmão, Atente, nós vamos nos deter um pouco nisso. Até durante a semana estávamos conversando com alguns irmãos aqui na igreja. Mas, antes, meia-noite. O mundo está sendo governado por Satanás. O diabo está no poder, como a Bíblia diz, porque as pessoas não receberam o amor da verdade para se salvar. Deus lhes permitirá a operação do erro, para que creiam a mentira, sejam enganados, enfim, e que baixem ao inferno. Porque negaram o sangue de Cristo derramado pelos seus pecados. Quando alguém nega a graça de Deus, só lhe resta o quê? A cova. À meia-noite, quando o mundo está nas suas maiores trevas, nas mais densas trevas, ainda ali, isso tudo é espiritual, obviamente, ainda ali com todas as pressões das trevas, ainda Deus tem alguém, Deus ainda tem um povo valente demais, forte demais, que Deus nem chama esse povo de igreja, porque o que aconteceu com as igrejas? Elas estão dormindo. Então Deus tem um povo que, apesar de ser igreja, Deus não rotula este povo de igreja, chama ele de o grito da meia-noite. É um povo que o planeta Terra nunca viu igual. É um povo com uma unção tão especial que nem os 7.000 se compara a este povo. Aleluia, Deus. É um povo com uma unção tão tremenda que nem Pedro, Paulo, Tiago e João se compara a este povo. Aleluia, Deus. Ninguém se compara a este povo. Esse povo reúne as suas maiores forças e grita. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Esse povo tem uma disposição que nunca ninguém viu igual. Esse povo transtorna a terra. Esse povo tem algo a seu favor chamado internet. Aleluia. Ninguém consegue deter esse povo. E Deus olha para esse povo e diz assim, a minha igreja. Não, aquilo ali não pode ser igreja. Aquilo ali é diferente. A unção que Deus vai disponibilizar sobre este povo, irmão, mal comparando, Elias foi um desses. Mal comparando, porque a unção desse tempo em que não será apenas uma nação como Israel no tempo de Elias em trevas, não, mas será o mundo inteiro governado por Satanás.
tudo que é arma, tudo que é exército, tudo que é farda, estará a serviço do diabo, que estará reinando por todos os congressos e todas as constituições. E ainda assim, Deus encontrará um povo para ser chamado grito da meia-noite. É muita unção. Não é uma coisa qualquer. Não é um povo qualquer. É um povo que está no centro da vontade de Deus. É um povo que viver ou morrer não faz diferença. Cristo tem que ser glorificado. Isso é o grito da meia-noite. Não é uma igreja. Cadê as igrejas? As igrejas estão incluídas nos 42 milhões do censo do IBGE. Imagina o IBGE, satanistas, macumbeiros e etc, etc, querendo dizer o que é um evangélico ou não. Como que alguém que... eles estão considerando os rótulos denominacionais. Eles estão chamando universal de cristianismo, mundial de cristianismo. Imagina se eu vou entrar num céu com Valdemiro Santiago. Me recuso terminantemente, eu não sirvo a Satanás. Mas para o IBGE, está com a Bíblia na mão, é tudo crente. Mas para mim que sirvo a Deus, não, eu digo que tem muito pilantra sem vergonha, engravatado de Bíblia na mão atrás dos púlpitos. Sabe por que eu digo isso? Porque eu estou começando a dar o meu grito aqui, ó. Eu estou aqui, eu faço parte disso aqui. Então, meu irmão, meia-noite, todos os exércitos a serviço do diabo, todas as fardas, o mundo se globalizou, está todo mundo esperando uma ordem do camarada que está no trono. E nós estamos fazendo resistência. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Nesse período aqui, que coisa maravilhosa. Nesse período aqui vai ter muita cabeça nossa e dos nossos irmãos rolando, para mostrar que verdadeiramente Jesus Cristo é poderoso, que Ele pode nos encher de tal maneira, nos revelar a sua glória em tamanho esplendor, que nem a nossa vida não vai ser preciosa. Aleluia. Nesse tempo, as bandejas de prata serão completadas. Nesse tempo, João Batista será lembrado. É nesse tempo aqui. Nesse tempo, Israel estará tão enciumado, meu irmão, tão enciumado, que ao mesmo tempo estará aguardando a voz deste grito para escapar depois da Terceira Guerra Mundial no Vale do Armagedon. Porque Deus vai achar alguém muito valente, chamado o grito da meia-noite. Agora, eu quero dizer uma coisinha, meu irmão, para você. A Bíblia diz: à meia-noite ouviu-se um grito. Não sou muito bom em português não, mas um grito, artigo definido. Ou seja, é exatamente aquele grito, não pode ser confundido. Podem existir muitos gritos, mas o grito da meia-noite, ele é específico, ele é um. Não diz que à meia-noite ouviram-se alguns gritos. À meia-noite ouviu-se gritos. Não. E o que isso significa, meu irmão? Isto significa que o grito da meia-noite, ele tem características únicas. E quem fizer parte deste mover do grito da meia-noite, terá que apresentar estas características únicas. O grito da meia-noite não é uma pessoa. O grito da meia-noite é um grupo poderosíssimo levantado por Jesus Cristo para transtornar o planeta Terra. O grito da meia-noite não é uma pessoa, não é uma pessoa.
São várias pessoas que Deus está encontrando hoje, no Brasil principalmente, a Voz da Restauração começou no Brasil, e Deus está encontrando no mundo inteiro. Isso já estava profetizado por vários profetas para o final dos tempos, que Deus fecharia a sua dispensação da graça com os da língua portuguesa, e vários profetas profetizaram isso, mesmo contra a vontade deles. Teve gente que diz assim, eu não me alegro muito nisso não, mas é assim que diz o Espírito Santo, então é assim que vai ser, e está hoje se cumprindo. Quando eu ouvi essa profecia há 20 anos atrás, eu não imaginaria que eu seria o homem que daria início a essa dispensação no Brasil e no mundo. Um dia Deus mostrou uma visão muito assustadora. Deus mostrou uma onda, ele dizia assim, uma onda gigante, e lá vinha uma onda imensa, uma onda gigante, que maior do que toda a cidade, e quando olhava lá na ponta dessa onda, lá vinha eu em cima dela. Porque Deus tinha um plano. E eu fui caminhando, e como se vê no dia de hoje, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, o grito da meia-noite é o grito, ou um grito, ele é específico. O grito da meia-noite tem um conjunto de normas e especificações que classificam o grito da meia-noite. O Espiritismo é classificado por um conjunto de normas, o catolicismo é classificado por um conjunto de normas, as igrejas evangélicas, normalmente falando, têm um conjunto de normas. O grito da meia-noite, ele tem um conjunto de normas. Quem realmente for pregar a mensagem da restauração no grito da meia-noite, este vai ter que pregar um conjunto de normas. Nada fora, nem nada a mais, tem que ser aquilo, e eu te garanto, a voz do grito da meia-noite já está pronta, pode acessar lá, que o que tem que ser dito e estudado já está lá pronto. E porque Deus preparou essas pastas, principalmente na pasta chamada lá Restauração, que está em www.seminario1.com, e outra pasta chamada Assembleias, é Assembleias mesmo, o nome dessa igreja que tem por aí, a igreja que é palco dos políticos. Por que que Deus tão cedo encerrou estas mensagens que contém a voz da restauração, que contém o grito da meia-noite, essas duas pastas que estão na internet, cerca de umas 20 mensagens intituladas Restauração e Assembleias? Porque Deus tão cedo concluiu isso? Se nós ainda temos vários anos pela frente, Deus concluiu isso tão cedo porque a voz da restauração precisa ser estudada e aprendida. Ninguém se torna um restaurador da noite para o dia. Eu que fui chamado, quase fiquei tonto, fiquei desorientado. Ia para a cozinha e comia o que tinha na panela, ia para lá e abria a geladeira e via coisa para comer. Eu ia para o quarto e não encontrava paz, eu ia para a sala e não encontrava paz, eu ia para o meu canto, ia orar e não encontrava paz, e Deus fluindo mensagens para dentro do meu espírito, que era a restauração, e eu entrando em parafuso, sem saber se podia pregar aquilo ou não. Eu que fui chamado para isso, eu precisei passar por angústias e aflições. A voz da restauração está pronta. Quem não for lá e não estudar, jamais será um restaurador. Nós vamos chegar a isso no nosso segundo tempo, mas aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: a voz da restauração, o grito da meia-noite é único, ou seja, nós não celebramos ceia, nós não praticamos jejum, nós não fazemos todos esses rituais de roupas, cabelos, nós não temos parte com esse satanismo evangélico que destruiu vidas ao longo da história. Não temos parte com isso, por isso não somos igreja, somos o grito da meia-noite, somos a voz da restauração. E quem achar que pode pregar a mensagem do grito da meia-noite pela metade, isso aqui eu acho bom, isso aqui eu não acho bom, o que você não acha bom é o que te reprovou, porque a voz da restauração já está completa, o grito da meia-noite já está completo. Então, é uma mensagem única, e não adianta fugir. Quem não pregar direitinho no script,
conforme aquilo que já foi revelado, como Deus já nos orientou a colocar, inclusive na internet. Quem não pregar exatamente como está, quem é vaidoso, não, eu quero criar os meus próprios trabalhos. Não crie à vontade, mas você não faz parte do grito da meia-noite, não vai se enquadrar lá. Não, eu quero fazer os meus próprios estudos, pode fazer, mas está fora do contexto, então não faz parte do grito da meia-noite. Eu quero criar os meus próprios vídeos, mostrar a minha carinha, eu quero que o mundo inteiro me veja, então pode fazer à vontade, mas não está incluído no grito da meia-noite. Esta é a pura realidade dos fatos. Amém? Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta.